Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 3, versículo 16. Eu quero que a gente enxergue hoje um pouco do amor de Deus ao longo da história, ao longo da própria palavra do Senhor, como que aquela frase que casualmente, provavelmente todo mundo já ouviu aqui: Jesus te ama, Deus te ama. Então eu quero poder demonstrar um pouco do amor de Deus ao longo da história, de coisas que Ele foi fazendo, coisas que o Senhor foi anunciando, para que realmente o povo entendesse o amor dEle, o povo vivesse da maneira que Ele queria. João 3,16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. E para começar, a gente tem que começar do começo, né? Aqui, não sei quem foi que fez esse cartaz, estava lá em cima, está muito bom, parabéns quem fez. Depois a gente devolve lá. Foi você, Lanu? Mas olha, a nossa Bíblia, como a gente tem nas nossas mãos hoje, ela está dividida em gêneros literários. Ela não está dividida da maneira cronológica como foi escrito. Então, como a gente pode ver aqui, tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Eles sim estão em ordem cronológica, junto com grande parte dos livros históricos também. Então temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aqui já tem curiosidades. O livro de Ruth, ele está inserido dentro do livro de Juízes. Não dá para a gente ter perspectivas assim quando a gente lê, porque a gente lê livros separados. Mas as histórias, muitas vezes, elas estão contidas dentro dos outros livros, que fazem com que a gente tenha um entendimento melhor na hora da leitura. E seguindo, temos 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, que esse tem um meado aqui, que dá uma diferença de história muito grande. Todos os reis e profetas, esses profetas sendo maiores e menores, eles estão inseridos bem aqui nesse meio. Mas só que na leitura que a gente faz, né, pastor? Ela está todos os livros separados, porque foi essa forma que eles resolveram fazer para dividir em gêneros literários. Então, para ter uma organização dos primeiros 5, dos livros que são históricos, dos poéticos, aí vem os profetas no Velho Testamento. E também os livros poéticos, eles estão inseridos mais ou menos 1 e 2 Samuel, também pode ser o período de 1 Reis. O livro de Jó é interessante, que ele não é datado, mas eles datam como ser um livro muito antigo, e alguns colocam ele até mesmo antes da história de Abraão, lá em Gênesis, mas por ser um livro que contém muita poesia, ele está aqui na ordem dos livros poéticos. Aqui eu quero dar continuação, para a gente poder ver um pouco mais a respeito daqueles meados de 1 e 2 Reis. Mas isso tem um propósito muito grande, porque Deus estava falando com a nação de Israel. E é uma coisa que eu sempre costumo falar aqui na igreja, que tem formas de a gente aprender as coisas que Deus quer falar conosco, as coisas que Deus quer que a gente mude, aprende, refaça. E a primeira forma, e talvez melhor delas, é com a leitura bíblica, que é com a gente aprender lendo, aprender vendo talvez a história, a situação, a ordem. Aprender com o erro do outro é ruim, porque o outro teve que errar para a gente aprender, e aprender com o nosso próprio erro é pior ainda, porque nós vamos sofrer consequências, e tem consequências que são severas demais para a gente passar por elas, principalmente as consequências do pecado. Mas no princípio, em Gênesis, o Senhor criou o homem.
o homem estava em inteira comunhão, inteiro ligamento com Deus, estava em comunhão. O Senhor vinha, passeava os finais da tarde pelo jardim do Éden para ter comunhão com Adão e Eva ali. Só que no capítulo 3, o homem peca, de Gênesis 3. Mas Deus, naquele mesmo momento, ele já tem uma providência, que é Gênesis 3,15, que é muito conhecido como o proto-evangelho. Aqui é a primeira menção de uma salvação que viria, algo que Deus deixa instituído como aquilo que Jesus faria um dia. Então, aqui em Gênesis, olha toda a história que se passa até chegar em Mateus, no nascimento de Jesus. Quantos anos também se passam por isso? São muito mais do que centenas de anos. Mas aqui em Gênesis 3,15, após a queda do homem, é nos dito assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando com Satanás. Entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, está falando da supremacia de um dia, de alguém que viria e pisaria, aniquilaria o poder de Satanás, o poder da morte, pisaria a cabeça da serpente, mas essa lhe feriria o calcanhar, que nos tem como o sofrimento de Cristo, que ele transpassou por nós, pelas suas feridas nós somos curados. Mas aqui nesse momento já há uma distinção, porque Deus já mostra aqui a inimizade entre a sua descendência, está falando da descendência de Satanás, e a descendência da mulher, daqueles que serviriam ao Senhor. Mas como que se dá isso? Agora, alguns que nascessem iriam nascer vivendo para Satanás e outros iam nascer vivendo para Deus. Como que isso ia suceder? Porque às vezes tem um perigo muito grande da gente nos colocar como prisioneiros em algo que não existe, como prisioneiros de Satanás, como prisioneiros do pecado. Mas Deus não nos criou para isso. Essa descendência que é falada aqui é descendência por escolha. A gente é como órfãos que tem a opção de escolher quem vai ser o pai. É Deus ou Satanás ou o mundo. Mas aquele que a gente se coloca para ser filho em obediência, esse vai ser o nosso pai. E a nossa obediência e os frutos que nós damos das nossas escolhas, das nossas decisões, do nosso caminho, vai mostrar quem é o nosso verdadeiro pai. Vai mostrar para quem nós estamos servindo. Então, aqui, essa distinção é uma distinção por escolha. Quando Caim matou Abel, que é a descendência posterior de Adão e Eva, ali já mostrou para onde eles iriam, qual que era a descendência de cada um. Abel era aquele da descendência de Deus. Por quê? Porque ele resolveu entregar o melhor a Deus. Em Gênesis 4, quando mostra a oferta, ele separou o melhor, a primícia que ele tinha para poder oferecer a Deus, sendo que Caim não, e ainda ficou com inveja e depois matou o irmão. Mas Deus foi misericordioso, depois Eva deu à luz mais um filho, que foi Sete, e depois outros e outros, que a Bíblia deixa claro assim, mas não deixa expresso a linhagem de descendência desses. Mas Sete também foi a descendência que seguiu até Abraão. Em Abraão, nós temos uma promessa, em Gênesis 12, do 1 ao 3, podem abrir sua Bíblia, Gênesis 12, do 1 ao 3, amor, se você quiser colocar, Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Agora no versículo 3, que é uma promessa que se dá para todos nós, aqui está o início da nação de Israel. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que nós somos descendência de Abraão pela fé. Porque nós também somos benditos através daquilo que Deus falou com ele. Mas aqui Deus começa um plano, porque o homem tinha pecado. O homem estava em inimizade com Deus. Antes disso mesmo, a gente tem o evento de Noé, do dilúvio, que a terra, houve multiplicação ali, mas multiplicação de iniquidade, houve multiplicação ali, multiplicação de pecado, e somente Noé achou graça diante dos olhos de Deus, que não estava vivendo em retidão. Noé era aquele que estava vivendo de acordo com o que Deus queria. Em Gênesis 6:9, nos fala assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Em meio daquela cultura de depravação, daquela cultura de pecado, Noé andava com Deus. E daqui já dá para a gente tirar muita aplicação para as nossas próprias vidas. Em meio a situações diversas, em meio a pecado, em meio a pessoas que não estão buscando o Senhor, não estão servindo ao Senhor, Noé andava com Deus, e ele dava testemunho. Era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Vê se isso já não é uma aplicação muito clara para nós, de forma que nós devemos proceder. Mas dando continuidade, houve o dilúvio, e dali Deus levanta, né, essa descendência por meio de Abraão. Vem Abraão, vem Isaac, Jacó, vem José, e se dá todo o livro de Gênesis. Aqui a Sara está colocando os livros, e depois de Gênesis, a gente tem a saída do povo. Deus já tinha constituído a nação, mas vocês lembram do episódio de que José, ele é vendido como escravo, vai para o Egito, depois vem os pais, vem a família, e ali eles começam a crescer. Então ali foi um berço para Israel, para a nação de Israel. Ali foi onde ela começou. Só que há quem diz que o povo começou a se envolver com aquilo que os egípcios se envolviam, com adoração a outros deuses, e por isso, depois da morte de José, em Êxodo, já nos começa falando que surgiu um faraó que não conhecia José, e dali em diante ele ficou com medo, porque a nação de Israel que estava crescendo dentro do Egito, ela já estava muito grande, já estava numerosa demais, e eles estavam com medo de sobressair a força do Egito. Então ali eles começam a oprimir, a fazer dos israelitas escravos, para que eles perdessem as forças, eles perderem as motivações de quererem fazer uma revolta. E daquele momento ali, Deus, ele prepara alguém para libertar o povo. E quem é esse? Vê se vocês estão acordados. Quem é o libertador do povo? Moisés. Amém. Moisés é o libertador do povo em Êxodo. E Deus, ele faz algo muito interessante, porque aquela ali é a primeira Páscoa, quando há o Êxodo, né? Pede para matar os cordeiros, fazer um churrasco ali bacana, para todos comerem e depois saírem à pressa, mas tinha que fazer algo com sangue, tinha que passar no batente das portas, para que o anjo da morte não entrasse naquele lugar. Não preciso nem fazer a aplicação desse texto, que você faça aí no seu coração, mas aquele sangue ali já tipificava alguma coisa, assim como os sacrifícios que no próximo livro, o livro de Levítico, vão ser instituídos por Deus como lei, dadas por Deus através de Moisés. Deus vai instituindo sacrifícios, mas isso é tudo uma tipificação daquilo que viria, do perdão dos pecados. Mas o sangue de animais, ele não era possível que tirasse o pecado do povo, ele só tampava, ele só deixava meio que obscuro ali para algo que ainda aconteceria, algo que Jesus faria, que é o sacrifício naquela cruz.
Mas Deus deixa instituído ali várias leis de sacrifícios, de holocaustos. Tem até mesmo um que é o dia da expiação, que está lá em Levítico 16, que eram usados, se eu não me engano, era bodes ou burros não, bodes ou cordeiros, que eram usados dois. Um era sacrificado e o outro era mandado embora de Israel, para simbolizar bodes, obrigado, bodes, para que, como aquele ato simbólico feito pela fé, que estava saindo o pecado daquela nação, estava saindo o pecado daquela pessoa que teve aquele ato. Então, olha que importante, os sacrifícios todos do Velho Testamento, que são instituídos por Deus, são todos para simbolizar alguma coisa. São todos, não é algo em si mesmo, uma finalidade em si mesmo, mas tem um propósito de um simbolismo para algo que iria acontecer. Não posso me ater tanto a esse assunto, senão o tempo vai passando, mas aqui, até segunda, aí vai passando Levítico com as leis, a história do povo de Israel no deserto, porque a própria Bíblia fala que aquilo que era para ser um caminho da saída do Egito para a terra prometida de 40 dias, ou até menos, se eu não me engano, 36 ou 32 dias, ela se torna em 40 anos, por conta da rebeldia do povo. Moisés envia espias até a terra, e lá tinha Josué e Caleb no meio, que só eles dão um veredito de fé, de confiança no Senhor, de confiança na promessa, porque Deus já tinha dito que ia tirar eles para levar para uma terra, para os estabelecer como nação. Nação também tem que ter um território, tem que ter uma área territorial e geográfica. Então Deus já tinha dado uma posse para eles, mas eles não acreditaram, e 10 dos espias dão um testemunho falso, um testemunho negativo, e somente Josué e Caleb dizem a respeito de fé, de que eles iriam sim conseguir. Os outros dizem que aos nossos olhos eles são como gigantes, e aos olhos deles nós somos apenas como gafanhotos. Olha a visão de si mesmo que aqueles homens tiveram, sendo que tinha uma promessa de Deus, que Deus daria. Era tão mais fácil virar e falar, né? Olha, aqueles homens são grandes, eu acho que aos olhos deles nós somos como gafanhotos, mas vamos confiar no Senhor, que o Senhor vai nos dar a promessa que o Senhor nos deu, Ele vai cumprir. E dali, ia evitar muita coisa, ia evitar muito pecado, ia evitar muito desgaste que teve durante aqueles anos no deserto. Depois tem o Deuteronômio e Levítico, são, quando você lê, talvez quem já teve experiência de ler a Bíblia toda uma vez ou algumas vezes, talvez você viu que tem muita familiaridade, são livros que parecem ser muito iguais, mas esse é o propósito desse livro, porque naqueles 40 anos, Deus tinha dito que aqueles homens não veriam a terra, e eles morreriam no deserto, e passa toda aquela geração, os 40 anos ali, e somente quem passou por aquela experiência de deserto foi Josué e Caleb, aqueles que deram 2 testemunhos verdadeiros de confiança e de fé. Mas para que tem o livro de Deuteronômio se ele é igual ao de Levítico? É porque ali já eram outras pessoas, já era outra geração que estava ali, então precisava ter uma repetição das leis, para que o povo conhecesse. Tem um versículo, se eu não me engano é Jeremias, se alguém lembrar me corrige por favor, mas diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é somente, esse versículo fala, não é somente porque o povo não estava buscando conhecimento, mas é porque não estava sendo ensinado. Mas Deus, Ele tem muito cuidado nisso, em levantar pessoas para nos falarem a verdade, para nos mostrar o caminho. Então Ele mais uma vez, Ele deixa o livro de Deuteronômio para aquela nação, porque agora eles iriam tomar a terra, eles iriam chegar à terra prometida, mas tinha que haver novamente um ensinamento a respeito daquilo que era a palavra de Deus para eles.
Então, Deus dá esse livro, depois, aqui nos últimos capítulos, há a morte de Moisés, mas ele fez muito bem, que ele preparou um discípulo e ele deixou Josué. E com Josué, Deus, ele manda ele para a terra prometida, e é um milagre que acontece como com Moisés no Mar Vermelho, agora acontece com Josué, para que eles também reconheçam que o Senhor está com eles, e Deus abre o Rio Jordão para eles passarem e poderem começar a dominar aquele território. Mas aquele território estava com pessoas ali, com nações que não estavam servindo ao Senhor. Então Deus, ele tinha que expulsar e ia usar os israelitas para isso, mas principalmente era para eles verem o poder de Deus através da vida deles, ver a mão do Senhor, o cuidado do Senhor, porque durante aqueles 40 anos no deserto, aquela geração, elas viram a mão do Senhor, com muitos milagres, o maná, sair água da rocha, as codornizes, carne no meio do deserto, mas agora era um outro povo, era uma nova geração, e eles também precisavam ver a mão do Senhor. E o que acontece na primeira cidade, em Jericó? Dá 6 voltas em volta da cidade de Jericó, daquelas muralhas, e na 7ª volta, vocês dão um brado de vitória. E o que acontece ali? As muralhas, elas entram para dentro da terra ali, com um ato miraculoso do Senhor, um milagre do Senhor, para que a nação vesse que não era por força ou por violência em si, a força do próprio braço, mas era o agir do Senhor. E Deus ia fazer, Deus estava com eles, Deus ia fazer acontecer. Então, naquele ato ali maravilhoso do Senhor, eles conseguem entrar, as muralhas caem, e eles conseguem derrotar os inimigos. Depois, vem muita história com muita aplicação bacana, mas vou deixar para vocês lerem. Tem a próxima cidade, que é a cidade de Ai, que aí Acã pega a capa babilônica, mas a gente não vai poder se ater à história agora. E depois do período de Josué, ele comete um erro, que ele não deixa um discípulo. E o povo, na época de Josué, tinha todo o território, eles infelizmente fazem aliança com aqueles povos que não eram para se fazer, e também, é basicamente assim que aconteceu, eles tinham toda uma área de território, para eles conquistar. Aí, tem umas tribos que falam com Josué, a nossa área está pequena, não é suficiente. Só que o que estava precisando? Que eles matassem, tirassem as árvores, capinassem ali e tomassem conta daquilo que Deus já tinha dado para eles. Nem isso eles estavam querendo fazer. Eles estavam querendo que Deus desse mais coisa, sendo que aquilo que Deus já tinha dado, eles não estavam cuidando. Era literalmente isso. Eles tinham como se essa igreja fosse a área de uma tribo, daqui para lá tem um monte de cargos, abrolhos, tem um monte de mato, capim por aí, tem um monte de árvore, e eles estão morando só aqui, porque é o lugar onde, é um território onde já estava para eles plantar, um território onde já estava para eles construir as casas, as tendas, mas eles eram só terminar de conquistar o resto, não tinha nem que batalhar, tinha nem que lutar, era só pegar uma enxada e começar o trabalho. E às vezes vai depender muito da gente, a gente fazer algumas coisas. Às vezes Deus já tem dado algo para nós, mas é só a gente esforçar, é só a gente se dar ao trabalho. Mas dando continuidade, aí que vem o período dos juízes, porque Josué não deixou um discípulo, mas vem os juízes de Israel ali. E no livro de Juízes, tem um fato que acontece, que é um 360 ali. Deus, ele coloca um juiz, o povo peca, na verdade, coloca o juiz, o povo vive em obediência, morre o juiz, o povo fica em pecado, aí vem a opressão por meio de outros povos, aí o povo clama a Deus pedindo um novo juiz, e Deus levanta um novo juiz, eles vivem em paz, e aí vai
esse ciclo. O juiz está vivo é obediência, o juiz morreu é pecado. O pecado leva a consequência de que outros povos dominam ele. Aí eles ficam oprimidos e pedem a Deus, Deus, dá um novo juiz para nós. Deus, pela misericórdia, envia um novo juiz. E aí começa o ciclo mais uma vez, começa o ciclo. Um ciclo de um esfriamento, um ciclo de uma falta de sinceridade espiritual, de que eles basicamente parece que não estavam querendo viver verdadeiramente. É só quando tinha alguém. Sabe quando tem alguém para vigiar? Quando tem a criança, aí você está olhando, ela não faz nada. Você deu uma ordem, aí você sai, quando você volta, ela já fez tudo que você falou para não fazer. Então era tipo isso que estavam vivendo em Juízes. Dentro do livro de Juízes, há o livro de Ruth, que é um livro muito bacana, um livro muito bonito, uma história de fé. Esse livro também demonstra algo muito importante, de que Deus não queria somente a nação de Israel, mas Deus também queria os outros povos, porque Ruth era moabita, era era da nação de Moabe. Então, mas ela foi salva e ela entrou na descendência de Davi, que é a descendência de Jesus Cristo. Então, olha a importância, esse livro tem muita importância. Depois vem o livro de 1 Samuel, que aí começa o Reino Unido. E aqui em 1 Samuel, Deus levanta Samuel, depois Samuel, ele unge Saul, ele não serve ao Senhor de interesse de coração, depois Deus levanta Davi, e depois de Davi, o cetro passa para Salomão. E aí, da sequência, essa história está contida em Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis. E aí a gente vai começar agora, depois de 2 Reis, aí a gente vai começar o período dos reis e profetas. Mas olha que interessante, se você pegar a sua Bíblia, pegar o sumário dela, como eu mostrei no início ali, depois de Reis, já vem Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, por aí vai, depois vem os profetas. Mas olha que bacana, dentro mesmo dos livros dos reis ali, começa a vir os profetas do Senhor naquela nação. A nação de Israel, ela é tão importante, por causa que Deus tinha um plano com ela, e no livro dos profetas, ele deixa esse plano muito escancarado, de que é o quê? Fazer da nação de Israel um modelo, fazer deles um farol para as nações, de que eles seriam nação santa, reino de sacerdotes, geração eleita, para que os povos olhassem para eles e aprendessem como é servir a um Deus verdadeiro, como que é servir a Deus. E a gente também tem essa missão, que é uma missão de testemunho, que é uma missão de viver realmente na verdade daquilo que a gente aprende, na verdade daquilo que nos é transmitido, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê como verdade do Senhor para nós. Mas eles, no ramo da missiologia, eles chamam isso de missão centrípeta. Tem a missão centrífuga e a centrípeta. A centrífuga, lembra da máquina que faz o processo de centrífuga, né? Para fora. E a centrípeta é para dentro. Então, tem a nação de Israel, era para os outros olharem para ela. E depois, em Atos, a gente vê começar a instituir ali a missão centrífuga, e Jesus nos deixa, e vira e fala para a gente ir para todas as nações, e pregar o evangelho, fazer discípulos, todas as nações, e ali ele institui essa missão centrífuga, para fora de Israel, para fora da igreja, para fora de Conselheiro Pena, para fora do Brasil. Ele nos deixa essa missão, de que a gente agora tem que buscar, que as pessoas não estavam mais vindo, a gente tinha que ir buscar elas, e isso faz parte. Hoje em dia, eu acredito que para nós, a gente tem essas duas missões, porque no lugar que a gente tem que estar inserido, a gente tem que ser um modelo. Ali fora tem um banner ali, que mostra, se eu não me engano, é na missão dessa igreja, Igreja Batista Luz e Vida, de Conselheiro Pena, está lá, se eu não me engano, é na missão, que
A missão da igreja é ser indispensável onde ela está inserida. Ser indispensável. O que vai fazer, o que faz que essa igreja seja indispensável nessa cidade? O que faz com que a gente seja indispensável nessa cidade? Quando Jó saiu de Sodoma e Gomorra, junto com a sua família, houve destruição naquele lugar. Eles eram os únicos que estavam ainda servindo ao Senhor. Nós temos essa missão de aqui, onde a gente está inserido, no trabalho, onde a gente vai, de ser essa referência. Ser essa referência para as pessoas. Ser essa referência para que os outros possam ver algo de Deus em nós. Ver a verdade de Deus em nós. Não somente com a pregação do Evangelho, mas com a vida. Que a vida é a melhor pregação que a gente pode ter. Primeiro vem o testemunho e depois vem a pregação. Mas também a gente tem que ter uma responsabilidade de que se Deus der um alvo, de Deus der um chamado para nós, para irmos também, que a gente vá, em nome de Jesus. Mas, dando continuidade, amor, se você quiser pode colocar aqui os reinos. Saul, Davi e Salomão, eles estavam numa situação, se a gente tivesse um mapa aqui, ia ser um pouco melhor para mostrar, mas quem sabe um outro dia, né? Mas eles estavam no período do Reino Unido, em que todo o território de Israel era uma só nação, deixar descrito assim. E só que depois de Salomão, houve um rompimento ali entre Roboão em Judá e Jeroboão em Israel, em que se divide o território de Judá e o território de Israel. Dividiu toda aquela nação em duas. E tem há momentos de conflito entre elas, mas depois do Reino Unido vem o reino dividido. Já vem o reino de Judá e depois de Israel, que aí também vai começar os profetas. Esse período do reino dividido, só para a gente ter uma ideia, todos os profetas ali, no caso até a queda de Jerusalém, não são todos, né, porque tem uns que vêm depois do cativeiro, mas todos ali, eles estão num espaço de tempo de mais ou menos 393 anos. Isso é muito, mas se a gente vê para uma história de uma nação, não é um período tão grande assim. Mas se você começar a ler a Bíblia nessa visão, de que o quê? Rapaz, dentro daquele período dos reis, estava acontecendo aquilo que Elias, aquilo que Moisés, que Amós, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias estavam falando. Todos esses livros aqui, eles estavam dentro do livro de 1ª e 2ª Reis. Então, quando a gente entende isso, tem uma perspectiva muito melhor, de que às vezes a gente pensa, né, vai passando assim, vai lendo, mas qual o sentido disso? Onde é que isso se encaixa? Isso faz parte de onde? Mas, então vem aqui os reis, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, e na sequência até Uzias. Em Uzias, no reino de Judá, que tem a primeira menção ali de profeta, que é Amós. E Amós, ele tem uma mensagem que ele vai trabalhando sobre a insinceridade religiosa. Ele vai falando sobre a falta de sinceridade, a falta de verdade, de dedicação naquilo que está sendo feito. Então, quando você lê o livro de Amós, lá nos profetas menores, ele está aqui dentro de Reis, e ele está dentro da história de Uzias, que vai chegar aqui, ó, até ali, Uzias. Ele pega nesse período, só que Amós, ele mora numa cidade chamada Tecoa. Essa cidade, se eu não me engano, podem ficar à vontade, irmãos, para me corrigir, às vezes é muita informação, muita coisa, então talvez deixe eu falhar alguma coisa aí, vocês me ajudam.
mas ele morava numa cidade chamada Tecoa, que era na divisão entre o reino de Judá e o reino de Israel. Então a sua atividade profética foi tanto para Judá quanto para Israel. Depois dele, a gente tem Isaías, que Isaías, ele pega de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele vai pegar do reino de Uzias até aqui em Ezequias. Então, quando você vai lendo a história ali, então você vai vendo que muita coisa faz sentido. Quando você estiver lendo, se eu não me engano, aqui já vai estar em 2 Reis, a história dos reis Uzias e Ezequias. Então, se você, depois de ler eles, ou até mesmo antes de ler eles, vocês lerem o livro de Isaías, vocês vão ver como é que faz sentido. Porque os profetas são o quê? São homens que estavam vivendo na história e estavam falando aquilo que eles recebiam de Deus, como visão de Deus, para a nação. Vocês estão vivendo em pecado. Aí Deus dava alguns simbolismos. Aí Deus, ele pegava e dava algumas ordens. Deus através deles pregava sobre o arrependimento, de que ia enviar uma destruição por conta do pecado, ia enviar uma consequência por conta do pecado. Porque a história de Israel tem dois fatos muito importantes, que é no final dos reis, que é tanto a queda de Jerusalém, quanto a queda de Samaria. As quedas dos reinos. A queda de Samaria veio primeiro em 722, com o reino da Assíria. Veio e dominou sobre aquela nação, a nação do norte. E depois veio um reino mais forte ainda, derrotou os assírios, já tinha derrotado o reino do norte, né, e veio até Judá, que era um pouco mais embaixo. Então derrota eles ali também, os babilônicos, e aí leva para o exílio de 70 anos, que é profetizado. Então, para mim é muito importante entender esse tipo de coisa, porque na hora da leitura a gente tem uma assimilação e um entendimento muito melhor da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus é um livro que Deus deixou para nós, para a gente aprender, para a gente ter uma norma de conduta, um meio de fé e prática, a gente deve estudar ele. A gente deve ler com gozo, com alegria, em aprender, em buscar entender o que está escrito ali. Então, dentro ali, como eu falei, vem Isaías. Isaías já é um dos profetas maiores. Tem até essa divisão, né, entre profetas maiores e menores. Não é por conta da importância, mas é por conta do tamanho mesmo dos livros. Então, o Isaías, ele fala que Deus exige santidade, e ele também profetiza sobre o Messias. Ele anuncia que o povo deve abandonar o pecado, fala da consequência que pode vir, que é o cativeiro. Então, ele esteve profetizando enquanto estava vivendo esses reis aqui na terra de Judá. E ele já estava falando, Deus já tinha dado ele essa palavra de que viria um cativeiro, viria a consequência, que a queda de Jerusalém, que os babilônios iam pegar as pessoas ali e levar para o reino da Babilônia. É o exílio. É até mesmo um êxodo invertido, né? Porque o êxodo é saída de uma situação ruim, do pecado, né, para uma terra prometida. E ali é de uma terra prometida por conta da desobediência, por conta do pecado, para um lugar de consequência. Na sequência de Isaías, foi até um contemporâneo, que é Miqueias. Miqueias, ele vai falar sobre, ele prevê a queda de Samaria e que Judá corre perigo. Então, ele estava vivendo aqui em Judá, mas ele profetiza que em Jerusalém, que Samaria, no reino do norte,
ia ter a queda, os assírios iriam dominar, e fala para o povo de Judá: ó, vai chegar a vez de vocês. Se vocês não se arrependerem, se vocês não pedirem perdão dos seus pecados, não se voltarem ao Senhor, também vai chegar para a gente. E é verdade, há perseguição em muitos países aí, e se a gente não se atentar, daqui a uns dias também vai chegar para a gente. Daqui a uns dias vai começar a querer mudar a Bíblia, vai querer, no meio da educação a gente já tem visto isso, né? Querer colocar, inserir coisas ali que não são de acordo com a palavra de Deus. Então, olha como que aquelas mensagens, falar que nem a avó, né, daquela época, não são uma verdade tão sincera para nós nos nossos dias também. É por isso que a gente pode aprender, a gente aprende com a palavra de Deus, e a gente consegue vislumbrar, ver algumas coisas que também são muito eficazes para nós hoje, e não somente para a vida pessoal, às vezes para épocas e tempos. Porque te falar, desobediência, pecado, vem consequência. Isso vai ser por toda a Bíblia, e vai ser por toda a nossa vida também, vai ser pela vida de todas as nações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas se feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o que vai ser a nação cujo Deus não é o Senhor? Aí, meu amigo, que corre o grande perigo. Aí que corre o grande perigo na hora da gente votar, na hora da gente eleger pessoas para estarem acima de nós. E aí? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas dando seguimento, no próprio reino de Judá, já que na época de Josias, vem Sofonias com uma mensagem a respeito, deixa eu não ficar perdido aqui, Sofonias, ele fala sobre o dia do Senhor, ele fala que o dia do Senhor vem, esse dia do Senhor é o dia do juízo, é o dia em que Deus ia mostrar o preto no branco e o branco no preto, Deus ia realmente entregar o castigo para todos aqueles que necessitassem, e entregar o galardão para todos aqueles que também receberiam. Isso também não é tão verdade para nós. A gente aguarda a breve volta de Jesus. Na bênção apostólica que o pastor Nelson sempre dá, ele costuma falar: e o povo que aguarda a breve volta de Jesus Cristo. Somos nós. A gente também aguarda o dia do Senhor. A gente também está na espera do dia do Senhor, que é um dia de juízo e um dia de muita tristeza, de muito choro, mas também um dia de muita alegria, de muito galardão, de muito prazer, que é entre aqueles que são fiéis ao Senhor e os que não são fiéis ao Senhor. O dia do Senhor vem. Na época, um pouco depois de Sofonias, Jeremias, ele está atuando. Ele tem uma atividade profética num período maior de reis, não de tempo, mas ele pega desde Josias até Zedequias, que ele até vê também a queda de Jerusalém. Mas aqui, com Joaquim, a Babilônia já estava dominando, e o que primeiro eles fazem? Eles vêm e levam os nobres, os príncipes, os reis, a nobreza, as pessoas que viviam nos palácios, os ricos, as pessoas com posses, eles já pegam e levam todos eles. Só que ainda não era o fim, ainda não era a queda de Jerusalém. Eles vêm e levam a nobreza, e junto com essa nobreza, não sei se vocês lembram, no próprio livro de Jeremias, ele tinha achado favor diante do governador da Babilônia, porque Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia na época, ele descobriu que Jeremias estava profetizando a favor dele. Só que não é que Jeremias estava profetizando a favor dele, que ele ia vir e destruir tudo, tal, ia levar, ia tomar posse daquele território. É porque a nação estava em desobediência, e a consequência que Deus estava usando naquele momento era a nação da Babilônia. Mas Jeremias, ele acha favor diante dos olhos daquele rei,
ele até fala, até pergunta: você quer ir para onde? Você quer ficar aí? Você quer ir para a Babilônia? Mas Jeremias escolhe permanecer ali com aquelas pessoas que, rapaz, isso é até um outro ministério. Porque, depois que levou a nobreza, levou os ricos, levou toda a classe alta, acho que até a classe média da nação, sobrou só as pessoas mais humildes, as pessoas com posses financeiras mais escassas, ficou ali as pessoas pobres, os enfermos, os coxos, os leprosos, ficou só, como é falado, a escória da sociedade. Mas Jeremias preferiu ficar com eles do que ir para a Babilônia, onde talvez ele teria até um cargo lá de importância. Então, olha o que esse homem fez. Olha a decisão que ele teve. Vamos dar sequência para a gente conseguir concluir. No próprio período de Jeremias, vem Ezequiel. Ezequiel, ele dá uma mensagem, ele ensina que cada pessoa é responsável por seu próprio pecado. E ele mesmo era profeta e sacerdote. Ele também foi exilado, ele foi para a Babilônia, mas ele estava no meio do povo. Ele estava ali no meio do povo e estava falando que cada um é responsável por seu pecado. A nação inteira pecou e por isso eles estavam sendo exilados, mas cada um é responsável por seu pecado. Esse é o ensinamento dele. Ele dá um grande ensinamento no seu livro, não somente isso, né? Eu estou sendo muito breve, resumindo bastante aquilo que eles profetizaram e tudo que falaram, mas isso também fez parte, como uma parte principal dos seus ensinamentos. Eu estava até comentei com o pastor Zé Carlos, olha que interessante, enquanto tinha um profeta do Senhor, Ezequiel, no meio do povo, para cuidar do povo lá no exílio, lá na Babilônia, tinha também um homem do Senhor no meio dos grandes da Babilônia. E quem que é esse? Daniel. Daniel, ele é posto lá na nobreza, para se tornar um sábio do próprio Nabucodonosor, da própria realeza. Então, enquanto tinha um aqui para cuidar do povo, Deus estava colocando lá infiltrado para demonstrar como que ele era fiel. Então, aqui, já depois em Daniel, já tinha ocorrido a queda, já tinha levado o povo, e a mensagem de Daniel, ele anuncia que o povo deve permanecer fiel. Ele mostra que seus perseguidores serão derrotados, que a Babilônia ela iria também cair, e por fim, que o povo judeu vai se restabelecer. E essa é um pouco da mensagem de Daniel. Depois, ainda, eu acho que eu vou ter que me apressar um pouco. Sim, vou ter que me apressar um pouco. Mas vou só falar, vocês vão dando uma vista aqui. Olha, vocês lembram de Elias? Elias, ele estava pregando durante a atividade de qual rei? Vamos ver quem lembra aí. Que tem até a perseguição da esposa daquele rei, Acabe. Elias, ele também está lá nos livros de reis, e ele está aqui, cadê Acabe aqui? Acabe, depois, se eu não me engano, é até Jeoás, que é a atividade de Elias, depois do seu sucessor Eliseu. Eles ficam na atividade, em atividade profética, desde Acabe até Jeoás. Depois, no período de Jeroboão II até Oséias, o próprio profeta Oséias, porque são dois diferentes, tá? Oséias, que é o rei, e Oséias, que é o profeta. O profeta Oséias, ele é aquele que tem uma mensagem e fala a respeito, Deus manda ele demonstrar sobre a fidelidade do Senhor e a infidelidade do povo daquela nação. Só que por meio de um meio muito peculiar, Deus manda ele se casar com uma prostituta, para mostrar a severidade do pecado diante dos olhos do Senhor, porque a nação de Israel, ela estava sendo diante dos olhos de Deus como uma prostituta,
porque ela queria se envolver com Deus e também queria se envolver com outros deuses. Era uma prostituição espiritual, que não estavam querendo servir somente a Deus. Estavam também se envolvendo com as culturas ali. Então essa é a mensagem que Deus usa, uma tipificação muito estratégica ali para apresentar essa realidade do povo. Ele manda o seu profeta se casar com uma prostituta, tem filho com ela, depois ela vai, abandona o profeta, ela se dá em mais prostituição, depois Deus vira e fala, vai lá e pega ela que é sua esposa. O que é isso? O que Deus querendo mostrar? É o tamanho do seu amor. Deus estava querendo mostrar, ainda que vocês sejam infiéis, ainda que vocês estejam em pecado, eu ainda vou continuar buscando a vocês. E essa mensagem não é tão realidade para nós? Não é tão palpável para nós? Ainda em meio de sujeira, ainda em meio de pecado, Deus, Ele quer nos buscar. Ele quer nos tirar daquela situação. Ele quer nos tirar daquela realidade. E no reino, depois de Jeroboão, nesse mesmo período, tem Jonas. Jonas é aquele que profetiza sobre Nínive. A mensagem de Jonas, ele mostra que o amor de Deus não está restrito, porque ele vai pregar em Nínive e a nação de Nínive, ela se converte. Depois de Jonas, depois da queda de Samaria, tem 2 profetas ali, que agem no reino de Israel, que é Naum e Abacuque. Está entre a queda de Samaria e a queda de Jerusalém, porque a queda de Samaria se deu em 722 a.C., e a queda de Jerusalém foi um pouco depois, 586 a.C. Então tem um espaço de tempo ali de 130 e poucos, vou arriscar não, 130 e poucos anos, acho que é isso mesmo, é mais de 100. Mas Naum, ele descreve a queda de Nínive, a capital da Síria. Então aquele povo que tinha se convertido no livro de Jonas, aqui em Naum, eles já vão ser derrotados, porque pelos babilônios, que Deus mostra que eles não permaneceram fiéis, eles não permaneceram servindo ao Senhor, naquela posição de devoção, de jejum, de entrega, que a gente vê lá no livro de Jonas. E depois tem Abacuque. Esse livro, ele é muito interessante, porque ele não está pregando, esse profeta, ele não está pregando para um povo, ele está vivendo ali, antes da queda de Jerusalém, mas aquele livro é uma oração. O livro de Abacuque, o capítulo 1, ele ora a Deus e ele está intrigado, ele está com o coração aflito, ele está com dúvida, ele está assim, sem solução, ele está perdido. Ele pergunta a Deus, por que o Senhor está usando os babilônicos, sendo que eles são um povo pior do que nós, pior do que a Assíria, para nos castigar, para dar consequência de pecado para essa nação? Por que o Senhor está usando eles? Aí no capítulo 2, Deus responde ele, e vira e fala, olha, basicamente isso, eu sei o que eu estou fazendo, e no tempo certo vai vir a consequência para todos aqueles que merecem, sejam elas boas ou ruins. E no capítulo 3 ele se contenta com aquela resposta de Deus e se alegra muito. Ali é um poema que ele escreve para Deus, que até que diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e por aí se dá. Daqui a pouco a gente canta até a música. Mas, olha como que é bom a gente entender isso. Aquilo ali é só uma oração. Esse livro é só uma oração, em que ele pergunta, Deus responde, e ele se alegra com a resposta do Senhor. Vamos dar sequência. Depois do exílio de Jerusalém, eu vou só terminar os profetas. Vem Joel, Obadias, Ageu e Zacarias. Primeiro Joel, ele dá a promessa do Espírito Santo em Joel 2:28,
esqueço mesmo, Joel 2:28, ele profetiza que virá o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre servos e servas. Quem esteve aqui ontem também no culto de jovens, ouviu uma palavra a respeito disso também. O Brendo estava ministrando a respeito do Espírito Santo. Foi uma bênção, graças a Deus. E Obadias, ele anuncia a destruição de Edom. Edom é a descendência de Esaú. É uma nação que faz parte da descendência de Esaú. Lembra Jacó e Esaú? De Jacó veio Israel, de Esaú vem Edom. Eles eram uma nação que vivia perto de Israel, só que eles eram maus. Aí o que acontece? Eles meio que faz tipo assim, bem feito. Vem a queda de Jerusalém pelos babilônicos, e o povo estava sendo exilado, e os edomitas, eles ajudam os babilônicos a oprimir o povo que já estava sendo exilado. Então eles fazem basicamente assim, bem feito por isso. Aí Deus usa o profeta que eu falei aqui agora, que é Obadias, para poder falar, bem feito nada, vai chegar a consequência para vocês também. Então Deus vai colocar cada ponto no i, assim como Ele vai fazer ainda conosco. Em Ageu, que já é depois do exílio, ele fala sobre a reconstrução do templo. E aí vai vir os últimos 2 livros também, que é o Zacarias, que é companheiro de Ageu, eles tiveram atividade profética no mesmo tempo, e depois Malaquias, que ele profetizou depois da reconstrução do templo. Então, esses 3 profetas do final, Ageu, Zacarias, esses 2, eles estão lá no período de Esdras e Neemias, daqueles 2 livros. Se você lê Ageu e Zacarias, enquanto você estiver lendo Esdras e Neemias, ou fazer uma mistura aí, ler um livro, depois o outro, mas experimentar ler esses 4 livros numa sequência, você vai ver como que faz tanto sentido. Porque, sinceramente, quando a gente lê a Bíblia, aí você está lendo, show, chegou nos profetas, aí do nada começa a falar sobre reconstrução do templo. Vocês estão se importando com construir suas casas, mas o templo de Deus está destruído. Então, tipo assim, mas é porque enquanto lá em Esdras e Neemias eles estavam na reconstrução dos muros e do templo, os profetas, eles estão dentro desse tempo, eles estão nessa realidade também. E por isso que eles estão falando a respeito de reconstruir o templo, eles estão falando a respeito de trabalhar na obra do Senhor. E por último tem Malaquias. O que Malaquias 3:10 nos fala? E todos os dízimos, a casa do tesouro, fazei prova de mim. Ali já tinha acontecido foi todos os reis, houve a queda de Jerusalém, foram exilados, passou 70 anos, o Senhor teve misericórdia deles e fez com que eles voltassem. Aí teve atividade profética e os livros de Esdras e Neemias, Ageu e Zacarias, e depois de reconstruir o templo, vem o profeta Malaquias, porque eles já tinham reconstruído, já tinham estabelecido o templo mais uma vez, já tinham reerguido, mas eles não estavam sendo fiéis. E a mensagem de Malaquias é para um povo que não estava sendo fiel, não somente nos dízimos e nas ofertas. Esse é um tema ali está bem como um clímax ali, mas também tinha outras áreas que o povo não estava sendo fiel. Mas, então, olha como vai se dando os livros. E também o livro que a gente não colocou ali atrás, depois de Reis, Segunda Reis, é Crônicas, Primeira e Segunda Crônicas. Alguns dizem é porque não tem quem escreveu, alguns pensam que é Esdras, então pensam que está nessa mesma época aqui, por causa de quê? Mas e faz muito sentido, pensa comigo. Acabou de reconstruir o templo, o povo não está sendo fiel, Malaquias está pregando porque o povo não está sendo fiel, e aí Esdras, ele usa essa história de novo de Primeira e Segunda Crônicas, porque Primeira e Segunda Crônicas é como se fosse, entre aspas, bem entre aspas, como Primeira e Segunda Reis. É como se fosse uma cópia. Lembra que eu expliquei sobre Levítico e Deuteronômio, que era uma cópia?
Ali também é um livro muito parecido, com muitas coisas iguais. Então, ele usa para mostrar a história da nação, porque o povo já não estava sendo fiel de novo. Então, o que ia acontecer mais uma vez? O que aquela infidelidade do povo ia fazer com que gerasse mais uma vez? Aí ele mostra em 1ª e 2ª Crônicas toda a história de Israel, desde o tempo de Davi até mostrar a queda lá, que a resposta para a desobediência, para o pecado, é consequência da parte do Senhor. E tem um texto que fala, se alguém lembrar a referência, ele diz que Deus não tem pensamentos de mal ao nosso respeito, mas sim de bem. Como é que é o versículo mesmo, pastor? E não de mal, para dar o fim que desejais. Todo mundo ouviu? Amém? Então, Deus, ele sabe os planos que tinha a seu respeito. Às vezes a gente usa esse texto, meu irmão, colocou lá, ó, porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Tem uns que simplificam um pouco essa linguagem, coloca planos de bem e não de mal. Acho que a versão Almeida Revista Atualizada. Então, mas, rapaz, às vezes a gente usa esse texto e Deus quer isso para você. Amém, amém, Deus quer mesmo. Esse é o plano de Deus, isso é a palavra do Senhor para nós. Mas sabe o que era o plano de bem de Deus e não de mal? O plano de prosperar e não dar prejuízo, o plano de esperança para um futuro melhor? Era eles serem exilados 70 anos da sua terra, do seu cantinho, do seu aconchego, do seu pecado, para levar para a terra da Babilônia. Esse é o plano de bem de Deus, esse é o plano de prosperidade, esse é o plano melhor do Senhor para nós. Uma consequência de pecado, porque assim como a gente aprendeu lá com o profeta Joel, mesmo em pecado, Deus quer nos resgatar, Deus quer nos dar esperança. E ao longo dessa história, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco, eu falo um pouco rápido também, mas Deus nos ama, Jesus nos ama. Deus, ele prova o teu próprio amor por nós, tendo Cristo morrido quando ainda éramos pecadores. E como a gente leu no início, para a gente começar, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a resposta, Jesus é a solução. E é toda essa história de Israel, essa história do Velho Testamento, que a gente foi desde Gênesis até Malaquias, é para mostrar para o quê? Olha ao longo da história, Deus querendo resgatar o povo, Deus dando a lei para o povo, Deus levantando homens e mulheres para poder falar daquilo que era a verdade do Senhor, falar aquilo que era a palavra do Senhor. E isso não tem sido tão real nas nossas vidas hoje? Isso também não é uma verdade nas nossas vidas hoje? Mas assim também como as coisas boas que são profetizadas na Bíblia, que nos são impostas como promessa do Senhor, elas vão vir e recair sobre nós. As promessas também de destruição, de consequência, elas também são verdadeiras, sobre as pessoas que não estão vivendo de interesse de coração, sobre as pessoas que não estão vivendo com um amor verdadeiro, com uma sinceridade de coração a Deus, e estão vivendo em pecado. Então, toda essa história de Israel é para mostrar isso, que Deus, ele continua querendo resgatar, e ele vai trazer aquilo que cada um merece, ele vai dar conforme as nossas ações e nossas atitudes. Amém? Chama. Alguém, o nosso tempo já está avançando, mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que se eu souber responder, que seja simples também? Brincadeira. Alguém tem alguma dúvida? Conseguiram aprender alguma coisa? Amém, amém, glória a Deus. Aí, não foi em vão, que benção. Mas vamos orar então, depois de passar a palavra para o pastor Zé Carlos. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela tua palavra, Deus, porque ela é vida para nós, Deus.
Muito obrigado, meu Deus, porque assim como o Senhor, meu Deus, sempre foi indo através daquele povo, Pai, o Senhor também veio através de nós, e por isso nós estamos aqui, Pai, para aprender mais e mais com o Senhor. Que o Senhor continue nos ensinando, Pai, que para a glória do Teu nome, meu Deus, quando nós lermos a Tua palavra, a gente possa lembrar, meu Deus, a respeito dessas coisas, desses ensinamentos, para a gente ter um entendimento melhor. A palavra o Senhor já deixou para nós, mas aquilo que é responsabilidade nossa, nos ajuda em nome de Jesus colocar em prática, Pai, para a glória do Senhor. Meu Deus, eu peço que o Teu povo não seja um povo, meu Deus, que tenha falta de conhecimento. Eu peço que o Teu povo seja um povo, meu Deus, inteligente, um povo próspero, um povo que realmente busca aprender mais, um povo que busca conhecer mais o Senhor, conhecer mais a Tua palavra. E eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos dê um domingo abençoado, e nós queremos continuar aprendendo com o Senhor. E eu peço que à noite, meu Deus, o Senhor, meu Deus, nos dê, Pai, presente, meu Deus, o presente de ouvir a Tua palavra, o presente de poder sentir a Tua presença e poder louvar ao Senhor, Deus. E, meu Deus, muito obrigado, porque hoje nós teremos a ceia do Senhor, Pai, e nós vamos poder participar da ceia, Deus. O Senhor nos convida a participar do banquete com o Senhor. O Senhor nos chama, vem, senta comigo. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado porque aquele dia o Senhor se entregou por nós. E, meu Deus, a gente também quer se entregar ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Continua nos ensinando, abrindo a nossa mente, coração, nosso intelecto e fazendo de nós pessoas inteligentes, pessoas sábias na Tua palavra, pessoas que sabem utilizar a Tua palavra para proceder da maneira que Te agrada. Em nome de Jesus, Deus. Amém.